Minha namorada nunca existiu e ainda sinto falta dela. Eu sei como soa. Eu sei que eu pareço maluco. Mas eu não sou maluco. Eu não sou. Uns 2 anos atrás, eu tava num bar com meus amigos. Eu não costumo sair pra beber. Não curto balada, rave, nem eventos grandes com música alta. Eu gosto de gente e de socializar, mas geralmente num ambiente mais tranquilo, tipo uma festa em casa ou algo assim. Mas o Andrew, um dos meus melhores amigos, me convenceu a ir. Ele tinha levado um chifre da namorada mais ou menos uma semana antes e vivia pela filosofia de que, para esquecer alguém, você tem que pegar alguém novo. Eu nunca entendi essa parada, mas como ele estava lá para me dar apoio no meu último término, achei que devia retribuir. Passei a maior parte da noite tomando um uísque vagabundo que eu paguei caro, lá no fundo, vendo meu amigo conversar com uma mina que ele estava tentando impressionar com uns passinhos de dança que pareciam imitar um passarinho procurando um par. Por incrível que pareça, estava funcionando. Eu não estava muito afim de arrumar uma namorada para mim. Depois do meu último relacionamento, eu meio que jurei não namorar mais. Não porque acabou mal, a gente ainda é amigo, mas é que tava muita coisa para lidar emocionalmente nessa fase da minha vida. Senti que precisava ficar sozinho por um tempo para descobrir quem eu sou e o que eu realmente quero. Até aquela noite. Quando o que eu realmente queria esbarrou em mim sem querer e derramou a bebida toda em cima de mim, eu olhei para cima e vi ela. Ela estava em pânico, pedindo desculpa por ter derramado gin tônica em mim, mas eu só estava tentando recuperar o fôlego depois que ela me roubou com os olhos. Sério, essa mina era linda. Não era aquelas modelos de revista, sabe? Mas tinha algo nela. Ela parecia a garota da casa ao lado, por quem você tinha uma quedinha no ensino fundamental, quando você começa a descobrir que as meninas não têm piripaque e que, mesmo que tivessem, valia a pena correr o risco. Eu lembro dessa noite como se fosse ontem. Foi tudo tão surreal. Depois dos pedidos de desculpa, ela por encharcar minha camisa branca com estampas de rosas e eu por... Sei lá, eu não sei pelo que eu pedi desculpa, só senti que devia pedir desculpa por respirar o mesmo ar que ela. Ela finalmente me perguntou meu nome. Desmond, eu disse. Oi, Desmond, meu nome é Mary. A gente passou a noite toda conversando. Ela era maravilhosa. Estudava psicologia, estava no último ano da faculdade, planejando fazer doutorado e uma especialização em filosofia. Adorava fazer trilha, cachorros, desenhos animados infantis. A coisa que ela mais gostava de fazer, ela disse, era caminhar à noite. Ela dizia que era o momento perfeito para isso. Todo mundo tá dormindo, então o mundo é seu e só seu. Ela era engraçada, com um humor inteligente, cheio de trocadilhos. A gente conversou tanto que os passinhos do meu amigo finalmente conquistaram a mina com quem ele estava conversando a noite toda. Ele veio me avisar que estava indo embora e que me dava uma carona se eu quisesse, mas eu falei que não, que ia andando, que estava curtindo o meu tempo. A Mary e eu fomos dar uma volta naquela noite e só paramos quando o sol nasceu. Juro que eu já estava apaixonado. A gente trocou o telefone e marcou um café para daqui uns dias. Os meses foram passando e tudo estava perfeito. Como eu trabalhava nos fins de semana e ela estudava durante a semana, a única hora que a gente podia se ver era à noite. A gente ia no cinema, fazia caminhada, cozinhava no meu AP. A gente nunca ia no apartamento dela. Ela dizia que morava em um daqueles prédios com 4 quartos, com 4 pessoas aleatórias, onde todo mundo divide a sala e a cozinha, mas paga pelo seu quarto individual como aluguel. À noite, eles faziam festas cheias de universitários bêbados ou ficavam acordados até tarde na sala estudando, então a gente sempre ia para minha casa. Ela sempre tinha problemas com os colegas de quarto, então eu nunca ia forçar a barra para ir lá, porque, para falar a verdade, pelas histórias dela, eu também não ia gostar muito deles. Depois de mais ou menos um ano de namoro, um pouco mais de um ano atrás, ela bateu na minha porta do nada. Era para ela estar estudando para a prova com os colegas de quarto, então eu não estava esperando por ela, mas deixei ela entrar na hora. Ela estava chorando muito. Rapidamente sentei ela, perguntei o que tinha acontecido enquanto fazia para ela o chá de hibisco que ela mais gostava, que a gente comprava numa loja de chá aqui perto.
Ela me explicou que ela e os colegas de quarto tinham brigado feio e que ela precisava sair de lá. Ela falou que odiava morar com eles, mas que não tinha como pagar para se mudar. Eu, sem pensar duas vezes, pedi para ela morar comigo. Meu contrato de aluguel estava acabando e eu já estava de olho num apartamento de 2 quartos fora da cidade, que não era muito longe da faculdade dela e do meu trabalho. A gente conversou sobre isso a noite toda, até que ela concordou comigo. O maior medo dela era que ela não tinha muita grana para ajudar com o aluguel, o que não era problema para mim, já que eu estava planejando me mudar para lá com ou sem ela. Depois que ela se mudou, os primeiros 3 meses foram incríveis, tudo correu bem. Ela estava feliz, eu estava feliz, a gente estava aprendendo a viver um com o outro e a crescer juntos. Eu sabia que ia casar com ela. Até que as coisas começaram a ficar estranhas. Nos últimos 9 meses, olhando para trás, teve um monte de coisas que pareciam estranhas ou que surgiam do nada. Por exemplo, ela conheceu meus pais, minha mãe adorou ela, mas eu nunca conheci os pais dela. Quando eu perguntei, ela começou a chorar e me explicou que eles morreram quando ela estava no ensino fundamental. Ela estava numa excursão da escola e, quando voltou, os pais dela não estavam lá para buscar ela. Depois de esperar um tempo, ela disse que um policial chegou e contou que os pais dela tinham morrido num acidente de carro. Aparentemente, a caminho de buscar ela, um caminhão bateu neles num cruzamento e eles morreram na hora. Ela morou com a avó até os 17 anos. Infelizmente, a avó teve câncer e faleceu pouco antes do aniversário de 18 anos dela. Eu achei estranho que ela só estava me contando isso depois de 1 ano e meio, mas achei que era um assunto delicado e deixei pra lá. Outra coisa estranha que eu percebi é que ela não tinha muitos amigos, nem estava interessada em fazer. Eu nunca ouvi nenhuma história sobre eles, além de um colega de classe falando alguma coisa engraçada ou idiota na aula. Eu tentei marcar um encontro duplo com o Andrew e a Christie, a mina que ele conheceu no bar, mas ela sempre tinha uma desculpa, que estava muito cansada da escola ou que não era a hora certa. Sempre parecia que a única pessoa com quem ela saía era comigo. Nos últimos 2 meses, ela começou a ficar distante. Não era nada demais, ela só falava menos, prestava menos atenção nas conversas. Não queria mais fazer caminhada, ficava até tarde na escola estudando. Faltava mais nos jantares, e na maioria das vezes, eu só via ela quando acordava de manhã e ela estava na cama do meu lado. Eu estava planejando conversar com ela sobre essa neblina que ela estava, mas estava torcendo para que fosse algo inofensivo. Tipo as provas finais consumindo o tempo dela ou o estresse da formatura e de procurar emprego. Nosso relacionamento era bem sólido, então eu não achava que ela estava me traindo ou que ia terminar comigo, mas eu comecei a ficar preocupado cada vez mais ela chegava tarde, ou quanto ela dormia durante o dia. Ela parou de comer mais do que algumas frutas e lanches. Eu estava preocupado que ela estava doente, então implorei para ela ir ao médico fazer um check-up. Depois de umas semanas ela dizendo que estava tudo bem, mas claramente não estava, ela cedeu e me pediu para marcar uma consulta. Essa consulta foi marcada para a semana passada. Dia 1º de agosto. Estava marcada para as 9h30 da manhã, o que não parece cedo, mas para dois notívagos, foi um baita sacrifício acordar. Acordei com o despertador e fui me virar para acordar ela, mas ela não estava lá. Achei que ela não tinha dormido bem e tinha acordado cedo, então levantei, me vesti e fui para a sala. Nenhum sinal dela. Comecei a chamar o nome dela, mas só ouvi o silêncio de um apartamento vazio. Fui para fora para ver se ela estava lá fora ou tinha saído com o carro, mas o carro ainda estava lá. Eu comecei a entrar em pânico. Fui ligar para ela, mas quando fui no meu celular, o nome dela não estava nos meus contatos. Fiquei confuso. Porque como eu ia apagar um contato sem querer? Rapidamente disquei o número dela manualmente, mas só ouvir esta linha foi desconectada ou está fora de serviço. Comecei a chorar. Nesse momento, achei que ela tinha fugido ou algo assim. Era a única desculpa lógica que eu tinha, mas por que ela ia se dar ao trabalho de apagar meu contato do celular só para desconectar o dela? Por que ela simplesmente ia embora? Nada no nosso relacionamento estava indo mal e eu achei que, no mínimo, depois de tudo que a gente passou junto, eu merecia um bilhete ou uma conversa. Porra, um e-mail. Qualquer coisa.
Meu cérebro entrou em modo turbo, então liguei pro Andrew. Ele atendeu, ainda de ressaca da noite anterior. Deu para perceber porque ele ainda estava meio enrolando as palavras. E aí, meu chapa, por que tá ligando tão cedo? Sabe que eu tava numa festa ontem à noite, cara, ela foi embora, desconectou o telefone, apagou o contato dela do meu celular. Ela foi embora, mano, ela simplesmente foi. Quem foi embora? A Mary. Quem mais? Calma aí, cara. Primeiro, quem é Mary? Você tá de sacanagem comigo agora. Essa não é hora de brincar comigo, juro por Deus, cara, eu não sei quem é Mary. Não tô de sacanagem com você, meu coração afundou naquela frase. Eu tava tão confuso, minha mente a 1000 por hora e nada fazia sentido. Como assim você não sabe quem é Mary? Ela é minha namorada, a que eu moro junto. A mina do bar. A gente tá junto há 2 anos. Cara, você não namora ninguém desde a Jéssica, você tá bem? Você usou algo ilícito ontem à noite? Precisa que eu vá aí? Eu desliguei o telefone. Não consegui naquele momento. Precisava ir procurar por ela. O primeiro lugar que veio na minha cabeça foi a faculdade. Fui para lá o mais rápido que pude e entrei no saguão do prédio principal. Fui atendido pela recepcionista. Oi, posso ajudar em alguma coisa? Ah, sim, eu disse com a calma que consegui reunir. Tô procurando minha namorada. Queria saber se ela tem alguma aula hoje ou algo assim. Em qual aula ela estaria e qual o nome dela? Mary Vergara. Ah, acho que a primeira aula seria psicologia com o professor Jackson. Ela começou a teclar no computador por uma eternidade. Bem, a aula de psicologia só começa ao meio-dia e o professor Jackson só chega às 10 horas, mas não vejo nenhuma Mary Vergara na lista de presença. Como assim? Ela tá fazendo mestrado agora, estuda nessa faculdade há 5 anos. Como ela não tá na lista, não sei, senhor, mas não vejo ela aqui. Pode perguntar pro professor Jackson quando ele chegar, se quiser ir na sala dele. É a sala 312 no prédio C. Eu corri para lá e encontrei o prédio e a sala. Sentei lá tentando controlar a tremedeira. Mal conseguia respirar. Uma mistura de medo e confusão tomou conta do meu corpo, a ponto de ser a única coisa que eu conseguia perceber. Quase não peguei o professor Jackson quando ele passou por mim. Corri para ele. Oi, desculpe incomodar, a moça da recepção disse que o senhor ia chegar em breve. Eu tava perguntando sobre minha namorada, queria saber se o senhor conhece alguém que estuda na sua primeira aula. Mary Vergara. Quem? Ele respondeu, surpreso e confuso, Mary, ela tá fazendo mestrado. O senhor é professor dela há 2 anos, sinto muito, não conheço nenhuma Mary. Você tem uma foto dela? Peguei meu celular e abri a galeria, comecei a procurar as fotos e todas as fotos dela tinham sumido. Qualquer selfie que ela mandou e que eu printei, simplesmente não tava lá. Aí eu percebi uma coisa estranha. A gente foi num parque nacional no fim de semana passado, eu pedi folga no trabalho. A gente pediu para um estranho tirar uma foto nossa em frente a uma estátua no centro, ideia dela. Eu tenho essa foto, mas ela não tava nela. Eu tava lá, sorrindo sozinho. Quase deixei o celular cair, nesse momento eu tava desmoronando. Olhei pro professor e pedi desculpas e me desculpei antes de desabar. Corri para fora ponto sem fôlego. Nada parecia real, percorri todo o meu celular e nada. Em qualquer foto que a gente tava junto, só tinha eu, em algumas eu tava até fazendo um gesto estranho com a mão, como se estivesse apoiando o braço em uma pessoa invisível. Nada só dela. Liguei para minha mãe em pânico, só tentando me agarrar a alguma coisa para me manter no chão. Ela conheceu ela dezenas de vezes, ela tem que saber, tocou. E tocou. E tocou. E finalmente, oi, querido, tudo bem? O que aconteceu? Oi, mãe, você conhece a Mary Vergara? Não, eu deveria. Ah, tá. Obrigado de qualquer forma, depois eu te ligo. Te amo. Desliguei o telefone rapidamente. Passei a última semana procurando qualquer evidência da existência dela. Parecia que minha mente estava fraturada e nada era real. Talvez o Andrew fosse inventado, talvez meu trabalho fosse inventado. Talvez isso seja tipo Ilha do Medo e eu esteja num hospício.
Senti que eu devia estar num. Porra, eu tava quase me internando, se não fosse por eu ter voltado pra casa e olhado uma foto. Todas as fotos dela não estavam mais lá, como se nunca tivessem existido. Nosso contrato de aluguel só tinha minha assinatura. Todos os trabalhos da escola e as roupas dela não estão mais na mesa ou no armário. Eu tava derrotado até que olhei para minha mesa depois de sentar no sofá, chocado. Como se eu tivesse acabado de passar pelo dia D tentando descobrir por que minha memória dela era tão vívida, tão detalhada. Até que eu vi uma foto. Ela não estava nela, mas era uma foto minha no sofá. Ela adorava essa foto minha, a questão era: ela que tirou. Se ela não tirou, quem tirou? Era a única prova que eu tinha para mostrar que ela era real. Que eu não estava maluco. Tenho pesquisado desde então. Desaparecimentos de pessoas. Histórias de pessoas. Para ver se tem alguém com algo parecido com o meu. É por isso que estou escrevendo esse post. Encontrei algumas histórias online, sem ligação com a Mary, mas as pessoas estavam dizendo a mesma coisa. A pessoa amada desaparecendo do nada. O medo de enlouquecer. Alguns perderam a cabeça. Outros seguiram em frente. Encontrei um pequeno grupo que ainda procura, ainda acredita. Tem uma passagem para o Peru. É lá que um deles, alguém que está passando por algo parecido, o nome dele é Adrian. Ele disse que tem uma pista de alguém que pode saber o que está acontecendo. Um xamã ou algo assim. Não sei, não me importo. Eu vou te encontrar, Mary, é por isso que tô postando isso no Reddit. Mary, se você estiver lendo isso por acaso, eu sei que você existe. Tô te procurando. Eu vou te encontrar, eu juro, eu não tô maluco. Eu vou te encontrar. Isso é uma promessa.